Estamos de volta no Hora da Verdade de hoje, falando sobre vinhos aqui com o empresário sommelier Fábio Gregório. E lembrando, aliás, assim, vou lembrar antes que eu se esqueça-me, o Fábio também, além do novo que ele está trazendo para Poços de Caldas, né, dado esse conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, aí, principalmente em São Paulo, enfim, em outros lugares do mundo, o Fábio agora, ele falando do novo, ele é pai fresco, não é? Nasceu ontem, foi isso? Você nasceu sexta-feira. Sexta-feira. A Stephanie, é isso? A Stephanie, rapaz. Aí você está me pegando... no emocional, né? Pois é. Então, por falar em Stephanie, a gente podia brindar o nascimento da Stephanie. Né? Aproveitando. Já o Douglas, eu vou fazer a sua pergunta aqui, mas vamos brindar então o nascimento da Stephanie. Aliás, o vinho sempre chega em boa hora, né? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre o vinho, sobre como tomar o vinho, porque às vezes a gente fala de tomar vinho... A gente, né, para você assim, mais popular ainda, a gente fala assim, pô, uma grande frescura, aquelas pessoas que pegam vinho e tal. E eu queria desmistificar um pouco essa história de como beber um bom vinho, como sentir o sabor do vinho. Bom, alguns detalhes, algumas preocupações que é importante eu passar para todo mundo, uma responsabilidade nossa de passar uma informação correta, é o serviço do vinho. Gente, nosso papel não é complicar, como eu disse, nosso papel é descomplicar. Porém, se o serviço do vinho for feito de forma errada, isso pode comprometer muito a qualidade do produto. Vai comprometer, inclusive, o momento que você criou para curtir esse vinho, né? Então, vou começar pela temperatura, né? Os vinhos tintos, por exemplo, esse aqui é um vinho espanhol, é um vinho da região de Rioja, é um vinho da uva Tempranillo, um vinho criança, que apesar de levar a expressão criança, ele não remete a um vinho jovem, é um vinho que foi envelhecido durante 12 meses na madeira, da safra de 2008. Esse vinho ele já está aberto, eu já abri ele há quase uma hora atrás, porque ele necessita aerar. Né? E o que isso significa? Significa que o potencial de envelhecimento desse vinho é grandioso. Esse é um vinho que vai atravessar mais de 10 anos tranquilamente. Então, para eu trazer esse vinho para o consumo agora, que nós vamos tomar, eu precisei micro-oxigenar esse vinho, fazer esse vinho respirar, porque senão vem muito álcool no nosso nariz. Acaba, de repente, causando uma sensação de incômodo. Então, isso já é um processo. Eu abro o vinho, qualquer que seja ele, não sei, e eu deixo ele um pouco, a palavra que você falou, aerar, é isso? Isso, vamos aerar o vinho. O aeramento ele pode ser feito apenas abrindo a garrafa ou você pode passar por um decanter. Decanter é aquela peça de vidro que ela tem um formato cilíndrico embaixo e ele fecha em cima. Por que ele fecha? Para ele manter os aromas ali dentro daquele cilindro. Né? Para você não perder esses aromas. Tem tempo para isso? Quanto tempo antes de abrir um vinho para ele aerar melhor? Tem um tempo? Não, a microoxigenação ela pode variar de vinho para vinho. Né? Ela é mais recomendada, por exemplo, para os vinhos que você percebe quando você vai tomar uma forte presença do álcool. Uhum. Né? Então, a principal intenção é você primeiro exalar o álcool. E a questão de graduação alcoólica do vinho? Você falou aí, como é que a gente sabe se o vinho tem não sei se boa graduação alcoólica ou não, como é que é esse equilíbrio? Sim, esse aqui, por exemplo, é um vinho que ele tem 14,5 graus de álcool. Então, é um vinho bastante alcoólico. A média usual, você encontra em vinhos de 12, 13, 13,5. É uma boa graduação. Abaixo de 12 graus, já é um vinho mais fácil de tomar. Já é um vinho que tem comparando aos grandes vinhos, tem uma baixa graduação alcoólica. Mas são vinhos fáceis, vinhos leves. Para uma proposta de você ter um vinho mais leve, 12, 12,5, está ótimo de graduação alcoólica. Já um vinho mais intenso, estamos falando então de um vinho de 14,5 graus. Então, vamos preocupar o serviço. Esse vinho tinto tem que ser servido na temperatura média de 16 a 18 graus. Então, eu servi esse vinho a 18 graus. Aliás, o William está aqui, sua taça. Como é que se segura a taça? Eu tenho Muito um processo... bem, William. Ótima pergunta. Como se segura a taça? Jamais a gente deve segurar a taça pelo bojo. Do jeito que eu segurei, eu jamais faço o que eu fiz. Porque se a gente segurar pelo bojo, a nossa mão vai ter uma troca de temperatura com o vinho esquentar. E vai esquentar o vinho. Então sempre... Você pode segurar pelo pezinho aqui da taça ou pela base, o que você sentir mais seguro. Né? O mais usual é você fazer uma trava aqui assim, com os dedos entre a base e
o pezinho da taça. Muito bem. Então não se deve colocar a mão, assim como várias bebidas, né? Para não esquentar, vamos dizer assim. Exatamente. Essa aqui é uma taça de cristal, pode ser utilizada a taça de cristal, pode ser utilizada uma taça de vidro. Você utiliza a taça que você quiser na sua casa, que está dentro do seu poder aquisitivo de ter. A finalidade de uma taça de cristal é que ela tem microporos e ela contribui para aumentar a microoxigenação do vinho. Ela faz o vinho respirar mais fácil do que o vidro. Essa é a grande finalidade. Outra coisa, para a gente fazer uma análise desse vinho, quando a gente vai fazer uma análise visual, o que a gente quer buscar? A gente quer buscar aqui limpidez, para saber se esse vinho de repente não adquiriu algum tipo de substância, ou se de repente tem borra. Alguns vinhos que têm um grande envelhecimento pode criar uma borra e isso de repente a pessoa não quer, então você pode atravessar. Você pode ver a jovialidade do vinho, quando você tem aqui na lateral, aqui na borda do vinho, se ele está bem esbranquiçado. Olha que interessante, isso é uma coisa interessante. Se você colocar aqui um vinho tinto aqui na mesa e deixar ela por um longo tempo, o final, a cor dela vai ser um âmbar. E se você colocar aqui um vinho branco e também deixar por um longo tempo, o final dela também será um âmbar. Ou seja, no final você não vai saber se esse vinho era branco ou tinto. Então, o tinto com o envelhecimento ele vai clareando e o branco com o envelhecimento ele vai escurecendo. Entendeu? Bom, então aqui nós temos então a análise visual. Pela cor a gente consegue identificar que tipo de uva, claro, com o tempo você vai memorizando. Depois a gente tem uma análise olfativa. O que é uma análise olfativa? Você vai buscar o que são os aromas, o buquê desse vinho. Para você não fazer o demi-tour na mão, eu recomendo para quem for começar... O que é? Desculpe, demi-tour, o que é? Muito bem. O que é um demi-tour? Demi-tour é você fazer um pequeno giro, né, com a taça, que aqui você já também pode perceber as lágrimas do vinho. Eu acho que, não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, quando começa a escorrer aqui, então, as lágrimas do vinho. Isso aqui é o indicador de teor alcoólico. Conforme ela vai escorrendo essas lágrimas, a gente vai perceber o teor alcoólico do vinho. Quanto mais abundante, mais finas e mais lentamente ela cair, maior é o teor alcoólico. Aqui, vamos ver se a gente vai pegar. Agora, sem o movimento, acho que ela consegue pegar. Isso. Olha lá as lágrimas, tá vendo? Olha, tá bem facinho de vê-lo agora. Isso são as lágrimas do vinho. Você falou em lágrimas do vinho, eu estava tentando enxergar as lágrimas, agora estou enxergando. Tá percebendo? Muito bem. E com esse movimento, você vai trazer para o aromas. Então, como é que a gente faz a análise olfativa? Antes de fazer o primeiro movimento, a gente vamos ver aqui o que o vinho vai nos oferecer. Então, esse é um vinho que tem passagem na madeira, então é muito marcante aqui os toques da madeira. Então, tem muito tabaco, tem muito chocolate. Mas, se você fazer um demi-tour, se você não tiver segurança, você apoia a taça numa base que você consegue fazer esse demi-tour com a maior segurança. E trazer imediatamente isso para o nariz, você vai ver que o buquê vai florar mais intensamente. Agora vi cassis, olha, ainda permanece muita fruta, você percebe as frutas vermelhas e até um toque de pimenta. Ah, Fábio, mas eu só estou sentindo álcool aqui, eu não estou percebendo esses aromas que você está falando. Fica tranquilo, não precisa ter esse detalhe. Isso com o tempo, né, você vai apurando essa papila gustativa. E por fim, é a análise gustativa, que é onde nós sempre fazemos uma orientação. Então, na verdade, a gente vai usando os sentidos aí. Sempre os sentidos. Por isso que o vinho é muito apaixonante. Então, primeiro você usa o tato, só não dá para usar a audição, no caso. Mas aí é o clima, você bota uma boa música, e aí vamos embora. Bem, aí então agora a gente vai... Análise gustativa. Na análise gustativa, nós fazemos uma análise para saber se esse vinho está realmente equilibrado. Agora, a recomendação que eu faço, primeiro, sempre não tome o vinho de biquinho. O que é tomar o vinho de biquinho? Antes de tomar o vinho, William, um brinde. Um brinde à Stephanie. Um brinde à Stephanie. A gente falou, aliás, eu não deixei você falar um pouco sobre a Stephanie, né? Um brinde à Stephanie. Vamos falar. Um brinde à Stephanie e a Sanuana, também a mãe da minha filha. Sanuana, te amo demais. Valeu. E aí... Bom, e aí a emoção do vinho vem à flor da pele. Mas aí é o seguinte, quando a gente vai tomar o vinho de biquinho, né, o que é tomar o vinho de biquinho? Nós temos, como eu falei, doce na ponta da língua, salgado e ácido na lateral e o amargo no fundo da boca. Se você toma e já joga no fundo da boca, você só vai sentir o amargor, assim ó. Então é muito nítido esse amargor aqui no fundo da minha garganta. Agora,
Quando você toma um gole um pouco mais generoso, enxágua a boca, como eu vou fazer, você consegue perceber esse vinho de uma forma completamente diferente. William, é completamente diferente. Eu não estou nem te dizendo que é melhor ou que é pior. Claro que é melhor, mas não sou eu quem vai dizer isso, é você que vai perceber. Então, quando você for a um restaurante, quando você estiver em casa, evitem tomar o vinho apenas de biquinho e jogar no fundo da garganta, porque isso pode te incomodar. Agora, se você toma um gole mais generoso, você vai perceber que esse vinho vai te dar um prazer maravilhoso. Percebeu a diferença? Completamente diferente. Quando você toma um pouquinho... E você sabe que eu vou em alguns lugares, a gente como leigo, né, nesse mercado nessa situação de entender como beber um vinho, e às vezes você vai em alguns lugares, a gente tem uns preconceitos, né? Você vê algumas pessoas fazendo assim, você fala, para que ficar, né? E na verdade agora a gente compreende a razão por que se faz isso, né? Porque se você, que nem você está dizendo, se você jogar direto para a garganta, você não vai aproveitar tudo que o vinho vem oferecer e até você não vai aproveitar o que a sua boca tem enquanto percepção, né? Eu vou te falar mais. A gente comenta assim, o vinho ele pode ser equilibrado ou desequilibrado. Mas o que é essa palavra equilibrado? Ele está em cima de alguma coisa se equilibrando? Não, não tem nada disso. É um equilíbrio principalmente de 4 fatores, e incluindo o vinho tinto, 5. Quais são os 4 fatores? Álcool, acidez, aromas e amargor. Álcool, acidez, aromas e amargor. 4 As. 4 As, exatamente. 4 letras As. Todo vinho tem álcool. Todo vinho tem acidez. Então tem que ter acidez. Todo vinho tem amargor. E todo vinho tem aromas. O que pode desequilibrar? Quando um ou outro está exagerado ou faltando. Quando você tem um aroma exagerado, isso pode ser um defeito. Quando você tem um vinho sem aroma, isso pode ser um defeito. Então, o importante é ter um equilíbrio. E quando o enólogo faz o vinho, ele está pensando em toda a sua papila gustativa. E se você só puxa lá no fundo da garganta, só toma a parte que é o amargo, você não vai perceber a acidez, você não vai perceber o álcool e no nariz também, claro, você vai perceber os aromas. Mas no vinho tinto tem uma outra expressão, que é a astringência do tanino, daquela parte sólida da uva, que é como se você tivesse o que comer do vinho. É o ataque da uva ao seu paladar. Então isso também tem que estar em harmonia. Quando você tem tudo isso na boca, em harmonia, como uma orquestra, são vários instrumentos para uma sonoridade apenas, pronto, o vinho está equilibrado. Muito bem. Bem, a gente vai para o intervalo, Douglas, não saia daí, né? Repetindo a sua pergunta, a gente volta para o intervalo já, o Fábio respondendo, mandou um grande abraço, Douglas, e para o Fábio falar sobre os vinhos africanos. Já já a gente volta para o último bloco do Hora da Verdade. Até já.